A gente vai agora ao Salão Verde da Câmara conversar com a repórter Cassiana Tormin para entender como foi esse dia de ontem, essa reviravolta, porque até ontem de tarde não se sabia se a denúncia contra Michel Temer poderia vir para o plenário ainda nessa sexta-feira, se ficaria para agosto. O que aconteceu no final das contas? Cassiana, bom dia. Bom dia, Carol. Pois é, essa decisão foi tomada numa reunião do presidente Rodrigo Maia com os líderes dos partidos no final do dia, depois que terminou a votação na Comissão de Constituição e Justiça e um pouco antes também de começar a votação da LDO na sessão do Congresso Nacional. O que pesou foi o risco de não conseguir o quórum para abrir essa sessão aí para julgar, para votar o processo contra o presidente Michel Temer. É que são necessários 342 deputados registrando a presença para iniciar essa votação. E, então, a própria base governista reconheceu aí que precisaria dos votos também da oposição, que sempre defendeu o adiamento para o próximo mês. Para conversar sobre isso, então, a gente convidou aqui os deputados Rocha, que é do PSDB, e o deputado Patrus Ananias, do PT, para a gente ouvir aqui a opinião dos deputados sobre esse novo calendário aí. Vou começar aqui pelo deputado Patrus. Como é que, se houver esse adiamento, o senhor acha que isso é melhor para o governo ou para a oposição? Olha, primeiro é preciso nós recuperarmos o que aconteceu ontem na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, da qual eu faço parte e acompanhei todo o processo. Foi realmente um processo lamentável. A base de sustentação do governo ilegítimo trocou 12 parlamentares, inclusive parlamentares muito conhecidos, Osmar Serragro, que foi presidente da Casa, deputado Espiridião Amin, presença constante na comissão, ex-governador de Santa Catarina. E eu penso que com isso, além de nós não termos considerado as denúncias seríssimas apresentadas pelo senhor Procurador-Geral do Estado, o país continua vivendo uma situação muito negativa, porque nós temos um presidente que não governa. Nós temos um presidente que cuida única e exclusivamente, um presidente ilegítimo, que cuida única e exclusivamente de preservar o seu mandato, de se defender das gravíssimas acusações que pesam contra ele. Então eu espero que esses próximos 15 dias leve uma reflexão. É fundamental que a sociedade brasileira se mobilize, tome consciência do momento grave que nós estamos vivendo e que nós possamos avançar com a nossa bandeira, que é anteciparmos as eleições, termos eleições gerais, diretas, para passarmos o país a limpo e entregando ao povo brasileiro, que é o que nós temos de melhor, para exercer plenamente a soberania popular e apontar novos caminhos para o nosso país. Ouvi então aqui a opinião do deputado Rocha, que é do PSDB. Deputado, o senhor acha que essa votação, esse resultado na Comissão de Constituição e Justiça indica alguma coisa para votação em plenário também ou pode se esperar alguma coisa diferente? Olha, veja, nós acompanhamos aí as manobras do governo para a retirada de parlamentares que haviam declarado voto favorável ao relator Sérgio Sveiter. E acredito que esses parlamentares eles vão manter os votos aqui no plenário, né, e certamente isso vai pesar. Eu acredito que o que aconteceu ontem passa uma imagem muito negativa da casa para o país, para o brasileiro que espera e está vendo as instituições, algumas instituições funcionando. Nós tivemos aí a condenação do ex-presidente Lula, no sinal que ninguém está acima da lei. E hoje, infelizmente, ontem, essa casa quis dar um salvo-conduto ao presidente. Eu entendo que mais do que nunca, o presidente deveria autorizar esse processo para poder se defender, para poder mostrar à nação que é inocente, né? Ou então não. Então o governo temeu, o governo parece que ficou com medo disso e manobrou da forma como acontece aí há algum tempo, de forma vergonhosa, e conseguiu um placar artificial na CCJ. Mas nós acreditamos que o bom senso, que a coerência daqueles parlamentares que querem ver esse país sendo passado a limpo vai prevalecer aqui no plenário, né? E aí também se cogita de denúncias mais graves. Eu tenho um posicionamento favorável ao relator Sérgio Sveiter, que foi derrotado, e hoje nós vamos votar, pelo menos agora no plenário, contrários ao relatório do colega Paulo Abiakel. Acho que é o momento que o Brasil vive, é um momento novo, um momento diferente, em que ninguém está acima da lei, como bem disse o juiz Sérgio Moro na sua sentença. E acredito que essa casa tem que cumprir o seu papel. Nós temos aí o judiciário funcionando, com problemas, mas funciona, o Ministério Público funcionando, com problemas, mas funcionando, e essa casa, infelizmente, ela tem se distanciado da opinião pública, tem se distanciado do pensamento do cidadão brasileiro.
Como é que o senhor vê a aprovação da LDO, essa proposta que foi aprovada ontem pelo Congresso? Veja, o Brasil vive um momento de desequilíbrio. Nós tivemos ao longo dos últimos 15 anos um desequilíbrio total nas finanças brasileiras. Só para você ter uma ideia, os últimos 5 anos o orçamento do Brasil fechou em déficit, déficit bilionário. E acho que nós estamos agora tentando consertar, tentando corrigir os erros que nós vimos acontecer, a gastança desenfreada, a falta de planejamento. Isso tudo gerou a situação que nós temos. Nós temos aí 12 milhões de desempregados do governo, herança do governo Dilma e Lula, e nós temos mais 2 milhões de desempregados, herança do governo Temer. E aí a nossa LDO ela tem que se adequar à atual situação fiscal, financeira que o país vive. E o senhor, deputado Patrus, como é que o senhor vê essa nova lei de diretrizes orçamentárias aí também com esse ajuste fiscal, a primeira lei que traz essa novidade? Primeiro, eu considero que a lei de diretrizes está condicionada, está sob a camisa de força da emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto dos gastos, que nós chamamos a emenda do desmonte. Está desmontando todos os direitos e todas as conquistas sociais que nós tivemos no Brasil nos últimos anos. E a lei de diretrizes orçamentárias vai nesse rumo. Assina a sentença de morte de um programa exitoso que retirou tantas famílias da fome e da pobreza, como o programa Bolsa Família. Além desse aspecto, eu penso que nós deveríamos, no Brasil, avançar na perspectiva da democratização do orçamento e das leis orçamentárias, como nós fizemos quando estivemos à frente da Prefeitura de Belo Horizonte, quando implantamos o orçamento participativo. É fundamental que nós chamemos as pessoas, o povo brasileiro, através das suas instituições, movimentos sociais, sindicatos, de empresários e de trabalhadores, juventude, igrejas, todas as instituições do país, universidades, escolas, para discutirmos com eles esse orçamento. Quais são as prioridades do país? E um terceiro ponto que eu penso que é fundamental é nós fazermos no Brasil, junto com a reforma agrária, com a reforma urbana, para garantirmos efetivamente a aplicação do princípio constitucional da função social da propriedade das riquezas, nós fazemos também a reforma tributária. Não é verdade que os impostos do Brasil sejam altos. São altos, sim, para a classe média assalariada, que tem o seu desconto na fonte, mas os ricos, os muito ricos, o capital financeiro, bancos, rentistas, não pagam impostos no Brasil ou não pagam de acordo com as suas possibilidades, não dão a sua contribuição ao bem comum. Então eu penso também que nós deveríamos discutir essa reforma tributária para que o país possa ter recursos que possam ser aplicados nas políticas sociais, educação, saúde, assistência social, segurança alimentar, infraestrutura, enfim, colocarmos o Brasil à altura das suas possibilidades. Tá certo. Pois é, e ontem o presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista sem vetos. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho e prevê aí que acordos coletivos passem a ter força de lei. Vamos ver aí na reportagem. As modificações na CLT foram aprovadas pelo Senado na última terça em uma sessão tumultuada. O governo prometeu alterar pontos da reforma trabalhista por meio de medida provisória. A minuta do texto da MP foi enviada aos líderes partidários antes da publicação, para que o governo receba sugestões de alteração. O presidente da Câmara mantém o posicionamento contrário à medida provisória, que deve alterar pelo menos 10 pontos da reforma aprovada. Acho que o que está sendo sancionado hoje é uma revolução nas relações de trabalho no Brasil. O Brasil vai sair do atraso para o moderno, para o mundo moderno da legislação trabalhista. Então nós não podemos, depois de ter tido uma grande vitória no parlamento e agora com a sanção presidencial, ter nenhum tipo de retrocesso. O acordo, a sinalização do governo foi no sentido de acolher as sugestões subscritas pelos senhores senadores e depois, através de um texto construído ouvindo todos os atores do mundo do trabalho, através de uma medida provisória para aprimorar essa proposta que é tão importante para o país, porque nós colocaremos o Brasil nos patamares do século XXI. Um
Um dos pontos que a proposta de medida provisória deve alterar é a possibilidade de que gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres. O texto original determina que as grávidas ou mães que amamentam devem apresentar atestado para que sejam afastadas de atividades insalubres de grau médio ou mínimo. A proposta de MP divulgada pelo governo prevê que o exercício de atividades insalubres em grau médio ou mínimo pela gestante somente será permitido quando ela voluntariamente apresentar um atestado de saúde. Outro ponto que o texto prévio da MP pretende alterar é o que permitia que acordo individual entre patrão e empregado pudesse estabelecer jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. A minuta de texto quer viabilizar essa jornada após acordo coletivo ou convenção coletiva. O que a Câmara dos Deputados fez foi manter todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição, mas dando uma flexibilização nas relações de trabalho entre o trabalhador e entre o empregador, para que nós possamos ter segurança jurídica na área empresarial, mas na garantia do emprego também. Os líderes da oposição, contrários às mudanças nas leis trabalhistas, contam com a edição da medida provisória como forma de minimizar os impactos aos trabalhadores. Eu espero que pelo menos o acordo que foi feito no Senado, de que uma medida provisória, tirando os pontos mais graves da reforma aprovada no Senado, seriam corrigidos por uma medida provisória. Agora, se o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, se negar a votar essa MP, vai ser um rompimento inaceitável de acordo do governo com a sociedade brasileira. Pois é, a gente vai ouvir agora a opinião dos deputados aí sobre essa sanção da reforma trabalhista ontem, começar aqui pelo deputado Patrus Ananias. Como é que o senhor vê essa indicação aí do governo de mandar essa medida provisória para tentar amenizar esses pontos que foram muito criticados pela oposição, deputado? Eu penso que nós estamos retrocedendo ao século XIX. Não é avanço, não é modernidade. Nós não estamos vendo uma reforma trabalhista. Nós estamos assistindo o fim do direito do trabalho no Brasil. Porque o direito, como todos os demais direitos, o direito do trabalho tem a sua relação com o ordenamento jurídico, a partir da Constituição. Se passa a prevalecer o negociado sobre o legislado, sobre a lei, sobre a Constituição, sobre o ordenamento jurídico, nós estamos voltando aos princípios da liberdade contratual do século XIX, quando não existia ainda o direito do trabalho e as relações de trabalho eram determinadas pelo direito civil. O espírito dessa pretensa reforma que desconstitui entre nós essa conquista civilizatória que é o direito do trabalho está previsto nessa norma perversa que possibilita que mulheres grávidas, mulheres gestantes, portadoras daquilo que nós temos de melhor, as gerações futuras, as nossas crianças, os nossos jovens, possam e devam trabalhar em locais insalubres, em locais agressivos à sua saúde. Jornadas de trabalho que podem chegar a 12 horas por dia, comprometendo seriamente as relações familiares. Que hora que o trabalhador vai ter para a sua família, para a sua comunidade, para a sua igreja, para se aprimorar, para estudar, para ler, para ter um momento de lazer? É uma reforma rigorosamente a serviço dos interesses do capital e do grande capital. Essa reforma penaliza também os micro, pequenos e médios empreendedores. Vai criar uma situação de insegurança no país e vai aumentar muito as reclamações trabalhistas. Claro que vai, porque é uma reforma que aponta diretamente contra conquistas históricas da classe trabalhadora, conquistas civilizatórias no sentido de garantir que eles possam viver com dignidade. Então nós estamos tendo um retrocesso lamentável que de resto se insere na linha ideológica desse governo ou desse desgoverno e dos seus apoiadores que estão a serviço dos interesses do grande capital, especialmente do grande capital internacional e dos seus históricos serviçais no Brasil. Não é uma reforma que aponte para o futuro, na perspectiva de um país justo, solidário, economicamente forte, sim, como nós queremos, mas também socialmente justo. Deputado Rocha, o PSDB tem uma visão diferente, né? Veja, embora tenha algumas críticas a essa reforma proposta pelo governo, acho que o governo está acenando no sentido de corrigir, né, de atenuar. Agora, veja, nós temos hoje 14 milhões de desempregados, 12 dos quais gerados no governo Dilma, mais 2 no governo Temer. E
essa crítica pela crítica, é bom lembrar que o PT, nos últimos anos da ex-presidente Dilma, aprovou aqui o aumento de tempo para acesso ao seguro-desemprego, dificultou a vida das pensionistas, dos aposentados, né, criou uma série de barreiras atrapalhando e retirando direito de trabalhadores. Né. Eu acredito que da forma como nós estamos hoje, algo tinha que ser feito. Nós vamos avaliar isso no futuro, mas o fato é que hoje o governo Temer, o governo Dilma geraram para a nação 14 milhões de desempregados. São 14 milhões de pais de família, mães de família que não têm hoje como levar o sustento para suas casas. É verdade que tem críticas a essa reforma, acho que nós temos que corrigir alguns pontos, mas aqueles que hoje criticam por criticar a reforma trabalhista foram os mesmos que falaram a vida toda que iam fazer auditoria da dívida pública e não fizeram, tiveram tempo para isso, que falaram que iam tributar as grandes fortunas, passaram 14 anos no poder e não fizeram, e hoje simplesmente se limitam a criticar. Acho que nós temos que ajudar a construir, e é nesse sentido que eu acho que a proposta tem avanços, sim, e são inegáveis, mas também tem pontos que precisam ser revistos. Tá certo, a gente agradece ao deputado Rocha, do PSDB do Acre, e o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Um bom dia para os senhores. A gente volta com você no estúdio, Carol.